Em 2018 eu fiz uma viagem para o Líbano e vocês viram o resultado disso através daquele documentário pro Vamos Viagens e Passeios, né, sobre o Líbano, que é um lugar lindíssimo, deu um vídeo de mais de 45 minutos. Mas eu não fui lá simplesmente para fazer um passeio turístico, eu fui lá para conhecer um pouquinho a história da minha trisavó, que com 6 anos de idade viu sua família ser massacrada, a vila em que morava ser destruída e foi obrigada a vagar aí por uma região semidesértica até ser encontrada por freiras francesas. A história dela me chocou desde criança e eu fui atrás de conhecer um pouquinho a história da minha vida, né? Quando eu fui para o Líbano. E eu me deparei com uma realidade, passados quase 150 anos do massacre que ela vivenciou, eu vivenciei uma realidade muito parecida com aquela. Eu vi uma realidade muito parecida, em que sírios e palestinos vivenciam no seu dia a dia. É muito triste. Agora vocês vão ver aí o resultado desse trabalho que eu fiz, é um curta de cerca de 8 minutos, falando da volta ao passado, né? Da realidade que não muda, mesmo passados 150 anos. Né? E tem muita gente que é insensível. Eu espero que ao ver esse vídeo, pelo menos se desperte por uma realidade ao qual não estava atenta. Tá bom? Espero que você veja. Agora vai passar aqui na Vamos TV um bom filme para você. Um abraço. Em fevereiro de 2018, eu fiz a viagem mais linda da minha vida, tentando, ao mesmo tempo, conhecer o mundo em que vivo e também parte da história da minha família. Fui ao Líbano, uma terra muito pequena, mas grandiosa em beleza, cultura, história, gastronomia, natureza e povo. Fui lá para tentar conhecer a pequena cidade em que a minha trisavó residiu, após ter sido encontrada vagando sozinha por uma região semidesértica. A vila em que morava foi destruída. O ano era 1870. E assim começa essa viagem e o retorno à história, 150 anos depois. Pude ver que a história da minha trisavó estava presente naquela terra, nos rostos de tantas crianças que haviam perdido a infância, familiares e a própria referência histórica. Assim como esses novos refugiados palestinos e sírios, a minha trisavó havia perdido todos os seus familiares em um massacre que ficou famoso nos anos 1870. Enquanto as bombas, hoje, destroem tudo à sua volta, aquele período era o fogo e o machado que massacravam e destruíam tudo à sua volta. Assim como ela, não restava outra alternativa a essas crianças refugiadas que vejo por todo o Líbano, senão fugir de sua terra natal, em busca de um abrigo e de um recomeço. A minha trisavó teve a sorte de ser acolhida em um convento em Rashbaia, no sul do Líbano, onde anos mais tarde conheceu o meu trisavô, com quem teve uma filha, Adélia, que migrou para o Brasil e pôde, assim, reconstruir uma família e iniciar uma nova história. Esses refugiados que moram em campos lotados de barracas, ao contrário, poderão apenas resistir ao tempo. A reconstrução da história dependerá de muita sorte e do fim das guerras que os levaram ao refúgio. O pequeno Líbano, hoje com 5 milhões de habitantes, abriga 1,5 milhão de refugiados.
um número muito alto perto de sua população. Os refugiados estão espalhados por todo o Líbano, em diversos campos particulares, campos do Acnur, que é a agência da ONU para os refugiados, e da própria agência da ONU exclusiva para os refugiados palestinos, tratando-os como se fossem objeto diferente e não como seres refugiados, como são os do Acnur. O drama localizado da minha trisavó agora parece que estava espalhado pela África e grande parte do Oriente Médio. No século XIX, o Líbano integrava a Síria, que estava sob o domínio turco-otomano. Hoje, o Líbano é independente e está pacificado, mas ainda reúne forças cristãs de extrema-direita, cristãos moderados, forças sunitas e forças xiitas ligadas ao Hezbollah. Por qualquer estrada que você transite, você verá barreiras militares formadas pelo exército libanês e por forças militares do Hezbollah. Ao mesmo tempo, a cidade em que minha trisavó residiu, Hashbaya, ao sul do Líbano, próximo da fronteira com Israel, continua inacessível, pois as forças da ONU de pacificação, a UNIFIL, não permitem o ingresso de estranhos à área. É uma área ilhada, como se a história tivesse que ser apagada da memória. Mas os vestígios da guerra ainda estão por lá, ainda que o massacre vivido pela minha trisavó esteja próximo de completar 150 anos. Àquela época, enquanto muçulmanos e cristãos guerreavam por territórios, muitos judeus começaram a emigrar para a Palestina, coincidindo um pouco mais tarde com o surgimento do sionismo. Hoje, a guerra deixou de ter como motivação a ocupação diária por cristãos e muçulmanos e passou a ter como fundamento a ocupação forçada de regiões por israelenses e árabes. Sempre imaginei a minha pequenina trisavó aos 6 anos de idade, com seus cabelos castanhos e vestido branco, caminhando com a altivez de quem tinha a pureza da infância e o pavor de quem havia presenciado o assassinato dos pais e enfrentado os horrores da guerra. Olho ao redor e sinto que vejo a minha trisavó entre tantas crianças. Essa grandiosa terra, o Líbano, significa branco, que traduz um dos maiores significados de qualquer língua, a paz. E passado um século e meio, revejo com clareza uma história que ainda está presente no cotidiano daquelas pessoas, em uma terra que carrega consigo o forte símbolo do cedro e também o nome que simboliza a cor da paz.